DB, vereadora Tatiane Frisso na tribuna. Senhoras e senhores, bom dia. Debates e assuntos muito pertinentes na manhã de hoje. E eu quero lhe dizer, vereador Schalco, que acho importante essa tomada de atitude. Eu sempre costumo dizer o quanto é importante que a gente levante situações que são problemas, mas não fique aqui só apontando problemas, que a gente pense em soluções, né? Então, acho importante essa sua fala, né, essa possibilidade de construir algo, e acho que se todos nós tivéssemos, né, essa postura de não fazer a crítica pela crítica, mas de pensar no problema e sugerir uma solução, certamente o nosso município estaria bem melhor, né? Mas vamos lá, eu acho importante eu fiz alguns questionamentos a respeito dessa situação para a secretária Daniele. Então, só para tranquilizar, vereador, se o senhor quiser acompanhar, quiser conversar com o Fabiano, o retorno que ela me deu é: Tati, não está descartada, né, essa possibilidade, porém nós temos dificuldades que são de ordem burocrática e legal. Então é preciso que se pense em legislações específicas, como já é feito para outras questões, né? Nós temos, por exemplo, o Adote uma Praça, né, que empresários, em troca de publicidade, podem, né, fazer uma benfeitoria, fazer um investimento. Então existe legislação para que isso aconteça, né? Acho até que é um projeto de algum colega aqui da casa, vereador Fantinel, né? Então, olha que bacana, né? E eu acho que nessa situação da UBS a gente pode pensar em algo nesse sentido também para vencer essas questões legais, porque a gente sabe que no poder público, né, tudo que não está na lei não pode ser feito. E isso não é um problema da gestão do Adiló, será um problema ou uma situação em qualquer gestão, né? Mas vamos lá, eu acho que a gente precisa trazer, né, e eu quero compartilhar notícias boas, notícias importantes. Talvez os colegas já tenham visto ontem no jornal, mas eu vou reafirmar isso porque é um trabalho em conjunto e a gente precisa trazer essas notícias, né? Que a ANAC revogou todas as medidas a respeito, né, das limitações do aeroporto. Isso reflete o trabalho sério da equipe, né, da Secretaria do Alfonso, e a gente tem a previsão, então, entre essa semana e a próxima, daquele aporte do governo do estado no valor de 14 milhões. Para que vai servir esses recursos que virão do governo do estado, né? Ampliação da pista do aeroporto de Caxias do Sul, melhorias nos terminais de embarque, melhoria no terminal de desembarque. A gente já observa, né, um movimento muito importante que fortalece a economia, né, que é a questão de táxis, restaurantes. O entorno ali do Salgado Filho está muito movimentado, e eu quero fazer, né, um apontamento importante. Com todas as chuvas que nós estamos sofrendo, vejam o aumento de, né, voos e aeronaves no nosso aeroporto. Não tivemos nenhum problema na pista. Não tivemos problemas na pista. Então, olha o quanto isso é importante, né, e vem se trabalhando de forma muito séria e muito árdua para que a gente continue, através do nosso aeroporto, também movimentando o turismo. E a gente precisa fazer essa fala do quanto é importante que a gente tenha campanhas, né, e que todo mundo abrace o Rio Grande do Sul, né? Eu tenho visto as secretarias, né, o governo do estado fazendo campanhas, né? A gente precisa mostrar que sim, sofremos com a situação da enchente, mas esse estado está se recuperando e a gente precisa da solidariedade do povo brasileiro, né? Precisa que as pessoas estejam aqui usufruindo, conhecendo nossos restaurantes, pousadas, os locais belíssimos que esse estado tem para oferecer, porque isso sim é muito positivo, né? Eu quero também parabenizar a Secretaria de Obras. A gente sabe das inúmeras dificuldades, são inúmeras dificuldades, né? Porque há mais de 20 anos tem uma obra ali de drenagem na Sarmento Leite que entra governo, entra prefeito, sai prefeito, ninguém nunca colocou a mão lá. E várias casas ali na Sarmento Leite passavam por situações de alagamento, e neste ano, com a quantidade enorme de chuvas, não foi diferente, né? Novamente nós tivemos situações de alagamento. Nós temos a moradora Lucy Lanner, né, que vem insistentemente cobrando ações, né? E essa semana, então,
As máquinas iniciaram, né, lá uma abertura, uma averiguação para solucionar esse problema. Então, apesar de todas as dificuldades, que não são poucas, a gente vê avanços concretos, vê avanços reais acontecendo, né? E eu queria compartilhar, vereador Bressan, da minha preocupação. Acho que o senhor traz um tema muito importante, que é a Universidade Federal. Eu, assim como o senhor, né, também estou com uma grande expectativa de que isso se resolva, mas me assusta, né? Me assusta quando a gente vê, né, uma pessoa política dizendo que vai sair e todos os técnicos, servidores, todo mundo que está na pasta dizendo que não sabe do que se trata. Mas que tipo de anúncio é esse, né? Então a gente se preocupa, né? Mas também não dá para dizer que é uma surpresa, porque o governo faz algumas falas, né, que depois não consegue cumprir. Foi o caso também aqui, né, do nosso presidente Lula, que, tocado pela situação das enchentes, esse ano veio, né, visitar o Rio Grande do Sul, que não fez no ano passado, durante as enchentes no Vale do Taquari, e afirmou categoricamente: não faltará recursos para o Rio Grande do Sul, para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E na prática, o que a gente viu, vereador? A marcha dos prefeitos na FAMURS, em Brasília, cantando o hino do Rio Grande do Sul, porque até agora está no discurso esses recursos, né? Então eu espero que saia do discurso e que entre de fato. A gente precisa dizer, inclusive, que a recomposição do ICMS em Caxias do Sul está sendo muito afetada. E se a gente já tem dificuldade nos nossos cofres, com a perda dessa receita, vai piorar. Vai piorar. Então, que o governo Lula seja sensível a essa pauta, que não é de Caxias, é de todos os estados, né, especialmente aos que foram mais atingidos. E eu preciso dizer que a gente poderia aqui não ter responsabilidade. E seria mais fácil. Eu vou votar essa matéria aqui, né, de forma eleitoral, de forma que todo mundo saia me aplaudindo. Aliás, vereadora Marisol, eu e a senhora, durante a votação do FAPS, fomos as que mais sofremos. Porque com esse plenário lotado de servidores, nos ofendendo, inclusive pessoas atirando objetos contra os vereadores, sendo instigados por colegas vereadores, nós mantivemos a nossa posição. Porque é muito simples. Quando o fundo foi criado, ele foi criado prevendo a contribuição dos aposentados. O que de fato não aconteceu. Judicialmente se entrou com uma ação, não aconteceu. Não aconteceu, mas os prefeitos que então assumiram deveriam ter tomado uma medida de saneamento, porque era natural que com o passar dos anos aquilo gerasse um déficit, um rombo, que chegou a 6,6 bilhões. E aí eu preciso dizer para vocês, responsabilidade, vereador, é a gente ter votado uma reforma da Previdência que permitiu que os salários estivessem em dia. Porque eu sei dos compromissos que eu tenho nas minhas contas para pagar. Eu não posso receber parcelado e os servidores também não podem receber parcelado. E aí, quando a gente fala ainda de responsabilidade, eu acho que é um assunto, né, o assunto fiscal é algo que alguns governos, né, especialmente de esquerda, têm dificuldade de entender. A gente precisa cuidar da economia para cuidar das pessoas. Se não tivermos recursos no caixa, a gente não faz programa de assistência social, a gente não faz o SUS. Nos ajudem na recomposição do teto MAC, colegas vereadores. A UPA não está habilitada, o município está investindo recursos próprios porque a UPA não está habilitada pelo governo federal. Então, nos ajudem com isso. Porque é muito fácil subir aqui e dizer que está tudo ruim, que a cidade está horrível, que o prefeito não faz nada, quando se está fazendo muita coisa com pouco. E essa responsabilidade que eu quero dizer que eu tenho no meu mandato, e acho que todos nós, pessoas públicas, deveriam ter. Porque nós estamos aqui provisoriamente. Nós não somos, nós estamos. Eu estou vereadora. Deixarei de estar, mas o que eu quero é o melhor para a minha cidade. E isso deveria ser compromisso de todos nós. E não aqui fazer politicagem, né, para sair daqui aplaudido e, de fato, entregar uma cidade pior. Mas tem gente que é assim, né? Quanto pior, melhor. Especialmente em véspera de eleição.
aconteceu à parte, vereador? Bem rapidamente dizer que a responsabilidade do governo municipal é de 15% pela educação, mas o governo municipal já está investindo em torno de 27% do orçamento em saúde. E mesmo assim, com muita dificuldade. Veja que o município está fazendo muito além da sua obrigação. Era isso. E para concluir, eu quero dizer que Caxias do Sul já passou por uma experiência muito ruim. Já passou pela experiência de alguém que dizia que tudo era ruim, que era um baita gestor, que faria muito melhor, e deu no que deu, né? A gente não precisa relembrar essa parte, essa história triste do capítulo da cidade. Obrigada. Declaração de líder.